Tá aparecendo ali, Thames? Não. Não? Tá tudo ótimo com a gente aqui? Eu só enquadrando você nessa aqui, tá? Tá bom. Olha aqui pra mim, só pra... Aí. Então, gente, eu vou apresentar para vocês aqui nossa convidada de hoje, aqui no estúdio do Prospere Falando. Ela, que é minha amiga, foi minha mentorada na turma Tigres, turma 3, e ela já era, além de tudo isso, minha cliente na Neoenergia. Kátia Carline, obrigada que você veio. E a gente está começando os podcasts do ano de 2025 com você. Que obrigada, viu? Obrigada. Você não falou que você fez o prefácio do meu livro. Verdade! Prefácio do meu livro. Fala do seu livro um pouquinho, conta quem é você, fala o que você quiser de você e fala do livro também. Olá, então, sou Kátia Carline, trabalho em RH, executiva, de gestão de pessoas e trabalhei em diversas empresas conhecidas, TAM, Azul, Proudfood, Serasa, não. Abafa. Todo mundo conhece a Serasa, né? Já vai ter gente que tá assistindo nervosa agora. Exatamente. Não, a primeira coisa, o pessoal fala, você vai na Serasa, você deve me conhecer, então, de lá. E assim, escrevi o livro, e o livro foi muito interessante, porque eu conheci a Branca no momento que eu tava totalmente perturbada na minha carreira, e aí eu conheci a Branca no Ceará RH. Lá em Fortaleza. Conheci a Branca lá, eu até conto isso no livro, né? O jeito que eu conheci a Branca, eu vi lá uma pessoa extremamente autêntica na minha frente. E eu lá trabalhando no Ceará RH de escarpão, né? Os 2 dias, tava já com bolha no pé. Os 2 dias eu com escarpão e vi a Branca de All-Star, olhei, medi a Branca, eu não sabia, assim, não conhecia pessoalmente, medi. Falei, gente, essa pessoa vai de All-Star, né? No meio do Ceará RH, tá todo mundo vestido de corporativo. E aí ela veio, oi, eu sou a Branca e tal, super querida. Bom, assisti aquela palestra que eu não preciso contar como foi, porque foi transformadora. A palestra dela foi, naquele momento, pra mim, parecia que estava falando comigo. E é engraçado que ela usa algumas fotos da palestra dela no Ceará RH e aparece eu na foto, na beira do palco, porque eu estava literalmente babando na Branca e eu estava me lixando pra quem estava atrás, porque eu estava no gargarejo ali, né? Babando na palestra, porque parecia que ela tava falando pra mim. E não tem como não usar aquelas fotos, porque o teatro é lindo, Sim, o evento tava lotado, um lugar assim deslumbrante, Sim. A galera tava super na minha, então assim, tava todo mundo de pé ao mesmo tempo, todo mundo batendo palma ao mesmo tempo, todo mundo com a luzinha do celular ao mesmo tempo. Então eu tenho 3 fotos que são muito especiais desse evento que eu uso pra todo lado mesmo. Mas é que ficou lindo, e eu lá no gargarejo. E aí, no final, eu fui conversar com ela e falei pra ela, eu quero ser sua amiga. Acho que tivesse passado o Bebê Rena, você ia falar, meu Deus, acho que se eu já tivesse assistido o Bebê Rena, eu ia me preocupar, é que eu não tinha visto ainda. Uma stalker, eu falei, quero ser sua amiga. Ela falou, não, porque eu vi, falei, gente, a história dela era muito parecida, de mudanças, de propósito e tal. E foi assim que começou Branca me incentivando a escrever. Eu escrevi um artigo no LinkedIn, mandei pra ela gostou, escrevi 2, 3, ela falou, cadê o livro? Falei, é mesmo, vamos estar escrevendo. Aí escrevi o livro e quem mais poderia prefaciar o meu livro, senão a madrinha do livro, né? E eu lembro que eu tava indo ministrar um curso lá em Orlando, nos Estados Unidos, e o prazo tava meio justo. Eu falei, olha, eu vou no avião, porque pra mim, Kátia, assim, eu não sei vocês, gente, mas avião pra mim é um pesadelo. 1 hora é muito tempo, 3 horas para chegar ali no norte, nordeste já é too much. E para ir para fora do país, eu comecei com uma frescura que eu falo assim, eu queria fazer uma viagem sozinha para a Índia, aí eu fui ver passagem de executiva. Era muito dinheiro, mas era muito dinheiro, porque a passagem estava muito cara, e eu falei, é muito dinheiro, não queria investir isso tudo, nem tinha, mas vamos falar, não queria investir porque foi mais chique, né? Aí eu falei, eu abri mão da viagem. Porque dava pra ir com folga de econômica. Sim. Mas eu fui ver, tinha que ficar 24 horas no avião, com pequenas pausas, descendo de um avião, subindo no outro. Eu falei, eu não quero ir. Eu abri mão pra não ter que voar. Tanto tempo de econômica. Aí eu lembro que eu falei pra ela, gente, eu prometi. Eu falei, não, eu vou escrever o prefácio no avião. Então eu já tinha lido uma boa parte do livro. Eu falei, 8 horas. Eu leio o livro inteiro em 8 horas, né? Eu falei, eu termino de ler, gostoso, sem pressa, porque você não tem internet. Eu falo que não ter internet te dá a chance de fazer coisas que é muito difícil fazer quando você tem internet. Verdade. E eu escrevi seu prefácio no avião, e revi voltando.
Sim, não, e ficou muito bom, ficou incrível. É uma alegria ter o nome dela na capa. Do que é seu livro? Qual que é o tema do seu livro? Então, o meu livro, até então, eu achava que falava de felicidade, né? Até então. Eu creio que eu escrevia sobre felicidade, até o livro tem lá, né? O nome do livro é Onde Não Couberes, Não Te Apertes. E aí, embaixo, eu coloquei lá um subtítulo que é sobre ser e fazer feliz sendo simplesmente você mesmo. Sobre ser e fazer feliz sendo simplesmente você mesmo. Crente que está falando de ser feliz. Que também está. Mas de ser feliz. E aí vim fazer a mentoria e falando pra ela, né? Não, vou fazer uma palestra sobre felicidade. A gente estava naquele momento de definir o tema da construção que a gente ia fazer. Exatamente, felicidade. Até que a Branca me veio com a pérola. Kátia, você não escreveu sobre felicidade, você escreveu sobre autenticidade. Falei, gente, né que é? Eu adorei o né que é. Falei, gente, é isso mesmo. E aí, putz, parece que abriu tirou a nuvem da frente. E aí veio essa ideia de escrever sobre autenticidade. A palestra, eu falei, era autenticidade a serviço da liderança. E eu sempre me vi muito autêntica. O livro eu escrevo, então... Pra quem lê meu livro, é interessante que tem pessoas que leem, amigos meus, que falam assim, eu tô vendo você falando aqui. Por quê? Eu escrevo da forma como eu falo. Então, rola uns né que é no livro. Assim, não, isso é maravilhoso. Um parênteses aqui, porque eu sei que na comunidade Prospere Falando tem muito escritor também, sim, ou palestrante que deseja ser escritor. E quando eu escrevi meu primeiro livro, 880, já 15 anos atrás, eu tinha um coach de escrita, porque tem coisa que é muito difícil você conseguir fazer sozinho. A palestra é uma delas, se você ainda não tem essa fluência, né? E aí eu lembro que eu mandava os textos para ele, o nome dele é James Maxill, e ele devolvia assim, não estou ouvindo a sua voz no texto. Isso era um inferno na minha cabeça, porque eu falava, gente, ele não vai ouvir minha voz, porque tá escrito, eu não tô falando. Eu demorei para entender isso aí. E aí eu percebi, depois de lançar, que o feedback que eu mais recebia do 880 e da Mulher que Via de Propósito também, porque eu peguei essa manha, é justamente, quando eu leio o seu livro, parece que eu te ouço falar. E aí, quando eu leio o seu livro, eu te ouço falar, que é o que você acabou de falar aí, eu consegui encontrar a voz do autor. Sim. É tão complexo e tão importante quanto a gente fala na mentoria de encontrar a persona, sim, do palestrante, que é, sim, o tal do ser autêntico, que por um acaso, ou melhor, por nenhum acaso, mas porque a gente escolheu, e porque esse é o seu tema de trabalho, tanto no, sim, livro quanto na palestra, do que a gente vai falar hoje aqui nesse papo? A autenticidade. E aí a gente vê, dá pra ver o pezinho dela aí na câmera? Não sei. Gente, tem que dar, gente. Eu tava pendurada. Quando eu vou ter que ver, mas você tá muito fofa com esse pezinho em cima do puff. E tá assim, gostoso, muito charmoso. E dá pra ser muito charmosa sendo, sim, exatamente quem a gente é, né? Dá sim, Branca. É engraçado porque eu comecei a minha carreira numa empresa onde existia um padrão de apresentação pessoal muito forte, que era a TAM, né? Não existe mais a TAM, hoje é a Latam. Mas era um padrão de apresentação pessoal muito quadrado. A gente só podia usar, estava no manual de apresentação, que o esmalte que você tinha que usar era o Renda ou Via Láctea. O nome. O nome era. Ou seja, eu tava demitida. Não pode entrar na porta. Igual colégio de freira, sabia? Colégio de freira era assim. Eu estudei no Santa Marcelina, a meia tinha que ser branca e tinha que estar esticadinha. Eu enrolava a meia, já era parada na entrada da escola. Batom, esquece. O que mais? Exatamente. Não, era assim, pra quem trabalhava no aeroporto, né? O esmalte era esse, o Renda Via Láctea, o cabelo era esticado pra trás no coque. Aí eu cortei curtinho, cheguei um dia com ele amassado, você volta pra casa porque tem que fazer escova, tinha que ser liso, quem tivesse, então era muito, né? E assim, era no corporativo, era todo mundo de terninho, era um negócio, né, bem, e eu de terninho, quando eu fui pro corporativo, depois que a gente foi pro treinamento, eu não era muito afim de usar terninho. Aí o que eu fiz? Comprei um terninho bermuda. Que foi moda uma época, era chiquérrimo. É chiquíssimo que fala, mas eu gosto de falar chiquérrimo, era chiquérrimo. Eu comprei um terninho bermuda, ele é um terninho lindo, comprei vários. Bermuda, vinha até o joelho e usava de saltinho, e aquele incomodava, não tava nem aí, porque eu tava trabalhando do mesmo jeito, eu não tava influenciando o meu trabalho.
E aí um dia escreveram no manual que não podia terno bermuda. Acho que tava falando comigo no manual. Eu não tava nem aí com o manual, eu continuei usando o meu terninho. Falei, quero ver quem vai me mandar tirar. Porque aí eu já tava lá numa posição que eu podia fazer. Mas é isso também, né? A autenticidade, ela também é uma conquista ainda em muitos contextos que não abraçam a autenticidade. Eu vejo que hoje, você falando do corporativo, a gente tem aí uma onda que eu acho maravilhosa, que é da diversidade como algo incluído de propósito na cultura das empresas. Então, por exemplo, hoje já seria um absurdo você exigir um cabelo liso. Porque o crespo, ele é tão cabelo e tão bonito e tão normal, natural quanto. Logo, não pode mais ser assim. A questão da tatuagem. Ainda tem empresas que colocam que a tatuagem fora da roupa ainda é proibida. E eu lembro, gente, eu tenho acho que, 17, 18 tatuagens, eu perdi as contas. Porque tem umas que eu já cobri, eu tenho tatuagem de ex, então eu já cobri, enfim, não sei quantas são. Mas eu lembro quando eu fiz essa aqui, que é a capa do meu livro, eu acabei de fazer, eu me arrependi, eu falei, meu Deus, agora eu não consigo mais esconder em reunião. Então, olha só, isso aqui faz 13, 14 anos, não é tanto tempo, é uma década e um pouquinho aí. Né? Que eu lembro que eu buscava me comportar do jeito que o corporativo esperava. Até porque eu entendia que todo o meu sucesso como consultora de treinamento e desenvolvimento, que eu era mais na época do que palestrante, e palestrante, que é onde eu estava tentando ganhar espaço, né, ganhar altitude nesse voo, eu precisava me adequar. Então a gente tem aí um monte de gente na busca de ser autêntico, só que também querendo ser agradável e conveniente para o mercado. Mas aí nesse momento você tem que entender para que lado você vai. Se você vai querer ser moldado para atingir um certo público de empresas, ou se você vai ser autêntico para atingir outro público. Vai ter público para os dois. Se você, né, quer manter. Então, assim, eu tenho um estilo no meio termo ali, né? Tenho as minhas tatus, que eu fiz, é engraçado, porque na época eu fiz uma tatu pequenininha no pé, quando eu tava na TAM, e o dia que eu ia de sandália, eu passava a base na tatu. Tinha que cobrir. Passava, né? Porque tava no manual. Não era besta, não tava no manual, assim. Mas eu passava uma base pra não ser questionada, até que um dia eu comecei a parar de passar, e parei de passar e ninguém falou nada. Ó, surgiu uma pergunta aqui que eu acho que a galera tem que pensar em responder. Que é, o que você cobre que você é besta? Ainda, da sua personalidade. O que você esconde, não pra você, mas pra quem tá assistindo a gente responder, sabe? O que você ainda esconde da tua personalidade? Porque você é besta, porque não precisa. No sentido do que você falou da sua tatu no pé. Sabe, o que será, né, da nossa personalidade, que é tão marcante, que faz parte da tua identidade, que pode ser um diferencial no mercado, que só você tem aquilo daquele jeito, e que a gente tá disfarçando, ou como você fazia com a tatuzinha no pé, cobrindo com base, só porque a gente é besta. É maravilhosa essa pergunta. É verdade, olha só. É uma boa pergunta. Eu tô aqui pensando, porque eu tô assim, galera. Eu tô aqui pensando. O que eu ainda cubro? Eu me perguntei também, peraí. Porque tem, sei lá, algumas empresas que eu vou, que eu percebo que aquele público não fala palavrão. E eu sou uma pessoa boca suja, eu tenho uma Dercy Gonçalves que mora dentro de mim, que sai, assim, se eu não controlar. Mas eu posso controlar. E ainda assim é autêntico em mim, eu não falar nenhum palavrão, mas trazer outras maneiras de informalidade, de personalidade. Mas, se o público fala, eu posso falar. Eu não preciso cobrir com base aquele puta que pariu ali, porque aquilo faz parte do meu jeito e acaba sendo, assim, na grande maioria das vezes, muito bem recebido. E quando não vai ser, eu já percebo. Eu acho que um desafio é esse. Qual que é a diferença entre autenticidade e bom senso? Ou como achar a intersecção das duas coisas? Porque às vezes a autenticidade demais é interessante, né? Eu tinha um vice-presidente, Natan, que ele era muito bom de oratória. Marromeno. Ele era bom, ele falava bem, só que ele ficava parecendo um leão em cima do palco, assim, andando pra lá e pra cá, assim, andando com a mão pra trás, andando pra baixo, assim, sabe? Ele andava pra lá, eu não vou falar o nome dele não, porque ele é famoso. Aí ele ia pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E ele fazia, e você ficava olhando pra ele, porque ele era bom de oratória. Falava, só que e ele ia no improviso. E claro que ele às vezes falava bobagem, né? Porque era autêntico demais. Então, duas coisas, né? Uma vez ele chamou um dos gerentes, ele falou que o cara comemorou numa conquista, ele falou na frente de todo mundo: não comemora muito não, que você é pato. Querendo dizer que o cara era novo demais na empresa pra estar comemorando conquista. O apelido do cara ficou pato pra sempre.
Mas o cara não teve essa intenção, né? Não era, mas ele foi autêntico demais. Então acho que tem ali né? Você precisa ver se a sua autenticidade vai bater na deselegância ou na falta de gentileza com alguém. Aí talvez não seja autenticidade, seja falta de educação. Eu acho que aí você tem que, né? Porque a autenticidade não é rebeldia, gente. Não. A autenticidade é você ser quem você é, e é claro que você se adequa ao contexto. Eu sou barulhenta, boca suja, espalhafatosa. Quando eu chego num velório, não vai ser. Eu gosto muito daquele jargão que eu assassino português 2 vezes pra falar que eu seja menos. Eu mesma mando pra mim, Branca, seja menos, porque o contexto pede um pouco mais de descrição. Mas ainda assim, eu não vou de sapato social. Então, por exemplo, hoje, e Gustavo Lopes aqui da comunidade, ele é a prova, quando me convidam para um casamento, a primeira pergunta que eu faço, eu posso ir de All-Star? Eu tenho um dourado chiquérrimo, que, tipo, pra usar com vestido ou com macacão, num traje mais social. Porque se eu tiver que colocar um escarpão, eu vou me sentir mal o tempo inteiro. Ou seja, tem um limite também do que eu não posso abrir mãos, né? Eu deixo de ser eu mesma, né? Mas é isso, você não tá agredindo ninguém, Branca, é aquilo, né? Porque, assim, a tua autenticidade não pode agredir as pessoas, e isso não agride ninguém. Porque aí não é autenticidade, é grosseria, é rebeldia. É o que eu falo, eu sou sincera, você é sincera, você é grosso, não é, tá errado, não é exatamente. sinceridade, né? É isso. Eu falo o que eu penso, pra quem perguntou? Isso. Você fala o que eu penso pra quem perguntou, ou você fala o que pensa, né, pra quem não perguntar? Ai, você enganou, hein, cara? Não perguntei, entendeu? Não vai dar opinião sobre tudo o tempo todo. Exato, então é isso, assim, a autenticidade, o limite da autenticidade é o limite de você agredir alguém, você não tá agredindo ninguém. Então você tá sendo só você mesmo, fazendo o que você gosta, agindo da forma que você gosta, com gentileza. Ah, adorei. Você, na tua palestra, que você montou na mentoria, você criou uma palestra, como é que era o tema? Repete aí pra gente. Autenticidade a serviço da liderança. Isso. E aí você escolheu uma forma de entrar no salão para apresentação final, ir até o palco, que foi única, exclusiva, que ninguém até hoje, e não só na mentoria, nas turmas de mentorados, mas nos eventos que eu já participei todos. Eu nunca vi nada parecido. Como é que você entrou? Em algum momento eu farei isso num evento grande. E aí eu vou estar treinada para fazer nas pontas, com certeza. Nas pontas de pé, porque eu entrei dançando balé. Que você é bailarina também. Sou. E você entrou dançando balé. Né? Acho que a gente não foi, não. Eu sou, estou sem treinar. Tem coisa que a gente tem, coisa que a gente está. Exatamente. Tem coisa que a gente e não deixa de ser só porque está sem treinar. Aí eu queria te perguntar o seguinte, o que foi mais difícil e por quê? Falar de autenticidade ou ter coragem de ser autêntica e entrar como você entrou e fazer a palestra que você fez? Que foi bastante fora da zona de conforto tua, né? Foi, assim, olha que interessante, a gente se julga, né? Eu fiquei com medo de ser ridícula. Era o medo, assim, falei, meu Deus, eu vou entrar dançando balé, ainda era uma música, né, que tinha a ver com a autenticidade, porque eu fazia uma analogia depois no meio do caminho, que é assim, ó, aquela música que diz, todo mundo, reparando bem, todo mundo tem pereba, marca de bexiga, vacina. E aí ele termina dizendo que todo mundo tem bereba, todo mundo tem chulé, frieira, só a bailarina que não tem. Por quê? Porque a bailarina tem aquela imagem de perfeição, do palco, você vê ela dançando super difícil, mas parece que é fácil. Então você não vê o que ela passa para fazer tudo que ela faz no palco. E aí eu fiz uma analogia com o mundo corporativo, mostrando as imagens do mundo corporativo, dizendo se aquilo se conecta com as pessoas. E aí eu coloco um pé de bailarina mostrando a sapatilha linda e um pé todo estourado, dizendo que assim, é isso que ela passa por trás. Tem frieira, tem bereba, tem dor, tem, né? Mostrando a autenticidade da bailarina. Foi aí que eu trouxe. Então, entrar, eu fiquei pensando assim, entrar dançando ou não, né? Eu até compartilhei com você, com o Rafa. E, na verdade, quem deu a ideia de entrar dançando foi meu marido. Meu marido falou, entra dançando. Aí você falou depois, entra dançando. Eu falei, cara, sério, eu vou ser ridícula. Porque eu tô acima do peso, aquela coisa toda, tudo neura, de bailarina, inclusive, né? Aí eu entrei... E toda crença limitante, as crenças gritando dentro da gente, né? Exato, exato. Os boicotes, a síndrome do impostor, que eu tenho muito e todas temos, né? Enfim. E eu fiquei muito feliz de saber disso. E aí... Que todas temos? Que todas temos. Outro dia eu vi, nossa, Demi Moore, a Viola, a Oprah, todas elas têm. Então, a Sandy, o dia que ela falou, eu tô muito nervosa porque eu vou voltar pro Maracanã. E eu falo, gente, se ela pode
Fica nervosa, se achando um lixo, eu também posso, vambora. Exatamente. E aí, você sabe que imagem que me marcou? Quem dançou balé comigo muitos anos foi minha irmã. E a minha irmã estava lá. Estava lá, me assistindo. Eu lembro. Uhum. E ela não sabia que eu ia entrar dançando. E aí a minha irmã é muito crítica, ela é de RH também, minha irmã não gosta das coisas fáceis assim não, assim, minha irmã é super... É igual o crítica. Ricardo, tá? Não gosto de Ricardo, meu marido, é assim, é dificílimo de agradar. Ela é crítica pra caramba e tal. E aí eu entrei dançando, e aí ela olhou pra trás e me viu no corredor, e a minha irmã fez assim, ó... Aí eu falei, isso gente, é bom, ela é ruim. gostou! Ela isso é bom, é ruim. rindo assim, com o olho cheio de, sabe, como ela vê... Tipo assim, com aquela cara de apaixonada, sabe? Tô vendo a minha irmã mais velha. E depois ela veio me abraçar chorando. E eu tenho orgulho de você. Então eu falei, gente, graças a Deus que eu não fui ridícula. Mas precisou alguém me dizer, entende? Que eu não tava sendo... Você ainda tava achando que tava sendo. Porque eu ainda tava falando, meu Deus do céu, eu tô fazendo certo. Mas foi legal de ver isso, porque eu tinha muito pra mim que eu no palco não ia dar público. Por conta do meu jeito de falar, Branca. Porque, ela é doce, ela é... Todo mundo acha que eu sou boazinha. Eu não sou boazinha, eu sou um capeta, entende? Eu sou boazinha, sim. Só fazer tudo exatamente como eu quero. Pronto, simples. Aí dá certo, né? E aí, assim... Eu me identifico, sabe? Eu sou uma fofura. Eu tô fazendo terapia e eu queria, assim, eu tentei alguns terapeutas, só que eu dava nó no terapeuta. Porque, gente, eu trabalho com comportamento humano há 25 anos, então eu meio que sabia o que ele esperava. Quando eu via, sem querer, era inconsciente. Eu falava, gente, pronto, ganhei o terapeuta de novo, eu vou lá, só eu falo, eu mesma pergunto, eu mesma respondo e não tá me ajudando em nada. Aí, um dia, gravando um podcast aqui nesse espaço para uma outra empresa, a pessoa que veio falou assim, nossa, porque a minha terapeuta me mandou pra puta que pariu hoje. Eu falei, meu, que terapeuta é essa que eu quero ir nela? Porque eu precisava de alguém que desse na minha cara, né? E aí eu tô indo na Miriam, ela chama. É uma terapia, eu vou presencial, uma vez por semana, levo meus chabu, beleza. E aí ela é toda assim, pá, pá, pá. Aí na hora que ela despede, ela fala, tchau, até semana que vem, seja boazinha. Eu acho muito fofo. Seja boazinha. Aí esses dias, eu não sei o que eu levei meu marido pra terapia, não levei ele, mas na história que eu contei, falei do Ricardo. Aí ela falou assim, mas é que o Ricardo é o seu fofinho. Eu falei, gente, o que é essa fofura que surge dessa mulher que manda todo mundo se lascar, porque ela é boca suja, ela é muito parecida comigo, energia, por isso que a conversa acaba dando certo, deu né? super certo. Então é isso, aí eu lembro o que eu tava falando agora. Claro, interrompi, mudei de história, não, mas que foi o seu marido que falou pra você. O meu marido que falou pra eu entrar dançando, e aí deu certo, e aí eu entrei. Deu certo, e que você é muito boazinha quando faz tudo que você quer. Eu tava falando do meu estilo de discurso, né? E aí eu ficava pensando, falava, gente, a Branca da Branca no palco, ela vira um gigante. Ela já é grande, mas ela vira um gigante. Eu falava, gente, eu tenho 1,58 m de altura, já sou pequena. Falo mais delicado. Eu fui fazer fono, mas aí eu achei que não era pra fono, eu fui fazer canto pra subir minha laringe. Desculpa, pra descer minha laringe, pra eu não falar, pra ficar mais grave a voz, porque eu achava que era muito nasalada e eu falava igual uma adolescente. Eu achava tudo isso, ninguém me disse. Eu achava tudo isso. E a gente falando de ser autêntico, gente. Olha o desafio que é. Porque a gente mesmo fica se punindo ou se criticando por ser quem a gente é. Porque olha que absurdo, é a tua voz, é o teu tamanho. Eu te achei gigante no palco, tá? Eu te achei gigante no palco. Eu vou precisar ouvir isso mais vezes. Eu te achei gigante no palco, tá gravando. Kátia Carline gigante no palco. Então, você corta e põe de despertador esse pedaço. Olha só, vou botar de som do WhatsApp, ali, como é que fala? Do toque do celular. Qualquer coisa que chegar, Kátia gigante no palco. Kátia gigante e aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, eu vou entrar de bailarina, ainda mais delicada ainda. Toda fofinha. Toda fofa. Eu não quero ser fofa no palco, eu queria ser igual a Branca, mas aí depois a gente aprende. Gente, que não existe. Eu não vou ser igual. Esquece, eu vou ser a Kátia, vou ser igual a Kátia. E aí, se eu quiser vender de forma genuína, e aí a palestra diz isso, a palestra diz que a autenticidade conecta as pessoas compram aquilo que elas veem como autêntico. Elas vêm, elas acreditam, elas se conectam com você. Eu conto até ao serviço da liderança porque a autenticidade, o líder autêntico. O que é o líder autêntico? É o líder que mostra que ele é uma pessoa de carne e osso,
igual aos liderados, que ele tem medo, que ele não sabe, que ele erra, né? É isso, né? A autenticidade é isso, é você mostrar que você é você mesmo, que você é uma pessoa. É botar a vulnerabilidade no jogo ali, né? É botar o que isso você pro palestrante, tanto quanto pro líder, é maravilhoso. Porque eu vejo que muitos palestrantes falam, não tô pronto. Não tô pronta pra quê, criatura? Né? Se é pra falar de um determinado assunto, estuda. Mas muitas vezes o que a gente não se sente pronta é pra ser quem a gente é. Não estou pronta pra ser Branca Barão no palco, então eu imito, sei lá, o Tony Robbins. Você, não tô pronta pra ser Kátia Carline, então eu imito Branca Barão. Nossa, e assim a gente vai. Fica ruim. Fica ruim, gente. Como que imita a Branca? Não tem como. Ela é ela. E aí eu sou eu e eu não tenho nada a ver com ela. E aí a Branca começou a ajudar, né? Na mentoria, a Branca começou a me trazer essa questão, né? Porque eu ser autêntica, eu sempre fui muito autêntica. Sempre. Então, aonde eu não tô feliz, eu vou embora, eu faço, né? Ou eu faço as mudanças que precisam fazer. Onde não pode ir de terno, eu vou de bermuda. Então, eu vou de terno e bermuda. E bermuda. Então, eu sou, né? Assim, a questão da autenticidade. Na hora de falar, é interessante porque, assim, talvez isso às vezes até atrapalhe a minha senioridade, mas, cara, eu não vou mudar, eu não vou me entrar numa coisa de ficar trancada onde eu não caio. Então, engraçado. Que inclusive é o título do seu livro. Né? Exatamente. Uma vez eu ouvi do Nóbrega, o Marcelo Nóbrega. Ele falou Nalim, que é o meu apelido, tá? Nalim, pra quem não sabe, eu usei esse nome há anos. Né? Aí ele falou, Nalim, você tem vocabulário próprio. Eu falei, olha, né? Porque eu tava falando pra ele dos gestores, né? Ele tava falando, nossa, que os gestores às vezes ficam pedindo muita coisa pra área de treinamento, área de DO. E o cara pede, eu falo que ele é querêncio. E eu escrevo até isso. Falo, gente, o gestor querêncio. Aí eu falei isso, eu falei alguma outra palavra. E ele falou, nossa, você tem vocabulário próprio. Mas é isso, sou eu. Então no livro tem um monte de palavras que eu, eu que falo daquele jeito e escrevo daquele jeito. E na minha palestra eu vou ter que falar desse jeito também. Porque se eu não puder ser assim, né? De vez em quando... Não precisa ser você, pode ser qualquer outro palestrante que saiba o conteúdo. Exatamente. Puxo o R do interior, né? Que eu puxo, o que eu vou fazer? Eu puxo. Quando eu fui morar no Ceará, eles riam da minha cara. Gente, e imitavam, sabe? Eu falava, gente, eu me permito. Aí tinha uma cearense que falava assim, eu me permito. Mas sabe que eu penso assim, né? Se o palestrante não é imitável, tá faltando coragem para ele colocar quem ele é ali no palco. Porque todos nós, quando a gente tem coragem de ser autêntico e ser quem a gente é e mostrar o nosso jeito de falar e as nossas palavras, que eu acho que todo mundo tem, claro, cada um na sua medida, um vocabulário próprio. Esses dias, a Dri Schneider, que está fazendo a turma Manta, que é a turma 4, ou já fez, dependendo de quando você assistir esse podcast, ela mandou uma mensagem assim, eu não tô conseguindo fazer tal coisa na comunidade, mas deve ser batatada minha. E eu morri de rir com batatada. E aí eu falei pra ela, eu vou te ajudar a fazer e tal, beleza? Só que guarda essa expressão, batatada. Porque eu nunca ouvi ninguém se referir eu fiz alguma presepada, alguma cagada, como batatada. É extremamente simpático e você precisa usar. Então eu acho que essa pergunta é interessante. Que palavras eu uso de um jeito que só eu uso e que eu posso, ou melhor, que eu devo colocar no meu discurso no palco para que isso traga um tom mais autêntico para quem me ouve. Porque só a Kátia Carline conta as histórias que conta, do jeito que conta e entra dançando balé. Exato, é isso. E aí assim, eu fiquei feliz com o meu jeito de falar. Então hoje eu sou mais tranquila com o meu jeito de falar. Porque já falar, você mexe as mãos, é muito delicado. Cara, o que eu vou fazer? Mas a minha mão é aqui, né? O que eu vou fazer? É o meu jeito. Então, é você aceitar e parar de se boicotar e parar de achar que não tá bom porque você não é parecido com a pessoa que você admira. É isso. Eu acho que é muito disso, assim. Não vai ser. Vai ser você. Né? E aí precisou a Branca me falar, nossa, você fala de um jeito macio. Eu falei, gostei de ser macia. Gostei. Gostei de ser macia. Você macio é um adjetivo. Eu gostei, curti. E aí, olha que legal, né? Eu fui assistir, eu sigo a Priscila Fantin, que é a atriz da Globo. Sim. E hoje ela palestra, ela faz TED e tal. E eu fui escutar aquela moça falando que ela tem conteúdo, é bacana, mas porque ela teve depressão, ela teve vários problemas, assim, burnout, enfim. Ela teve um monte de problema e ela fala sobre isso, sobre saúde mental. E ela é macia. Ela é macia. Ela fala macia. Eu falei, olha, ela arrasa, né? Arrasa no palco, né? Sem se espalhar. E ela mesmo ali, e tá tudo bem. E é isso, né? Rolava uma piada interna na tua turma, inclusive, que não adianta perguntar nada pra Branca, porque a resposta sempre será depende. Por quê?
Se eu falar de forma macia, eu vou achar que eu bebi. Gente, quantos vinhos, quantas biritas essa mulher bebeu? Sim. Porque não é o meu jeito de ser macia. Sim. Agora, se você é macia e não coloca, vai ficar forçado. Então, ser macio ou não ser, depende. Isso é parte da sua personalidade? Exato. É autêntico em você? Não, Se tipo, sim, eu entrar coloca. rodando, cara, não sou eu, igual a Leila Navarra lá, entra rodando maluca. Ela entra com um monte de luz piscando, aí ela senta no colo do cara que tá mais perto, mete um beijo. Gente, não tem perigo de eu fazer uma coisa dessa, nunca. Você sabe que eu sou mais bafão, assim, né? Eu entro, eu acho que comendo pelas beiradas, e aí eu vou botando energia, na medida que eu vejo que a galera vai me acolhendo e termino bem louca, assim. Mas eu também não me identifico com o jeito da Leila. E a Leila é uma palestrante maravilhosa. Sendo a Leila. É isso, sendo a Leila. Não é pra copiar a Leila. A Leila não é copiar. Mas eu ainda vou sapatear no palco, eu sei sapatear também. Mas ela é imitável, né? Porque ela é caricata, né? Isso, ela é caricata. isso. Mas é uma figura, né? Ela é. Por isso que eu falo, o palestrante que chegou na autenticidade, ele é imitável. De algum jeito. Você é imitável pra mim. Dá pra te imitar? Dá. Puxou o R um pouquinho, colocou o macio, fez o balé, contou a história do peixe, que essa é maravilhosa. É imitável. Não, e você sabe que, olha que interessante, né? O Patience, que foi o peixe que morreu, no livro eu coloco o nome dele de Jason, que foi o nome de outro peixe que a gente teve. Porque eu falei, eu vou escrever Patience, vai ficar Patience. E quem não sabe inglês vai ler Patience e não vai entender a piada. Não vai pegar piada. E aí eu coloquei o nome do Jason, que Jason todo mundo conhece. Mas isso, no livro o nome do peixe tá Jason, mas não é o nome do peixe que morreu, é Patience. O Patience era maravilhoso, o Patience. Conta a história do Patience agora, né, gente? Fez toda a introdução do Patience. Aí falar, e o Patience? Fim, não conta a história do Patience. O Patience amarra na autenticidade do meu filho, né? Por quê? Crianças autênticas. Criança é autêntica. Você quer saber se você tá com bafo? Pergunte a uma criança que ela vai dizer, né? Você tá gorda também. Tá com bafo? Já tô gorda? Tá com bafo. Tá gorda? Tá com bafo. Então eles falam, né? Criança é super autêntica. E a gente... queria um outro pet e teve a maravilhosa ideia de comprar um peixe. E aí compramos um peixe e demos o nome de Patience. O melhor é, gente, você sabe que é autêntico quando a pessoa mesmo conta a história, a pessoa mesmo ri da história, entendeu? Isso é maravilhoso. E eu falo isso, no pilar número 1 da mentoria, né, do Prospere Falando, ame a si mesmo. Você só vai palestrar bem quando você gostar de você o suficiente a ponto de perder, ou deixar de lado, não precisa nem perder, porque ele tá ali, mas deixar de lado o tal do medo do ridículo. E você tiver coragem de ser quem você é. E aí você vai fluir, vai se divertir, você vai contar a história e vai dar risada. E toda vez, até hoje que eu já ouvi a Kátia contar essa história. Já li no livro, mas já te ouvi contando várias vezes a história do Patience. Toda vez que ela fala o nome do peixe, ela dá risada sozinha com a história do peixe. Gente, eu acho engraçado. Aí, porque não é engraçado. O dia que a gente deu o nome, a gente não parava de rir. Eu falava, gente, o peixe, você não podia ter outro nome, né? Aí, e era um beta lindo, azul, e ele tinha uma cauda maravilhosa. E aí pronto, o Patience, ele vinha na mão, ele era uma graça, ele se escondia numa caveirinha que tem no fundo do aquário, ele se escondia dentro da caveirinha. Aí ele ficava com a carinha assim, ó, dentro da caveirinha. E aí eu chamava ele, eu falava, Patience, que é bolinha, eu chacoalhava a bolinha nadando, gente. O peixe interagia. Ninguém acredita. Que é difícil, né? Porque mas peixe normalmente é um negócio meio Eu tenho vídeo do Patience interagindo, eu tenho vídeo, acho que eu até mandei um dia no grupo da mentoria. E o Patience subia com aquela cauda, beleza. Patience ficou doente. Patience ficou doente, meu marido cuidou do Patience. O Patience era meio Highlander, porque ficou doente umas 2 vezes. Uma vez a gente recuperou. E aí, esse peixe, quando ele fica doente, a cauda fica toda meio troncha. Ela fica troncha. Ele ficou sem cauda, ele ficou só com o rabinho assim, ficou tipo troncha. Pobrezinho e tal. Depois recupera. Fica colorido de novo. E aí ele recuperou o Patience, meu marido teve pet shop, recuperou o Patience, eu feliz, o Patience comendo na minha mão e tal. A bolinha grudava, ele vinha comer, uma belezinha. Aí Patience ficou doente. Era um dia que o Patience, ele acordava e aí ele tava boiando e não conseguia descer. Outro dia ele tava lá no fundo e não conseguia subir. Eu falei, gente, esse peixe vai morrer, vai Patience morrer. não tá bem, não tá bem. O peixe vai morrer. Eu falando pro Gabriel, meu filho, que na época tinha uns 5 anos, falando pro Gabriel, o Patience tá mal e tal. O Patience veio a óbito, eu fiquei
arrasada com o Patience, que veio a óbito. Cheguei em casa, meu marido, falei, meu, joga logo o Patience fora, porque, meu, não quero ver, né? E eu chorei, fiquei arrasada, mal. E, meu Deus, como é que eu vou falar pro Gabriel que o Patience veio a óbito? Não está mais entre nós. Aí, o Gabriel chegou em casa, aí eu falei, filho, olha o Patience, virou uma estrelinha, foi lá com o papai do céu e tal. E aí ele, mãe, mas o que você fez com o Patience? Aí eu disse pra ele, não, filho. Aí, nossa, na hora eu não tinha nem pensado nisso. Falei, não, eu botei no vasinho ali, a gente enterrou, fez lá um negocinho pra você poder rezar pra ele, botar uma vela, né? E fazer um velório do Patience. Aí o Gabriel, não, mãe, vamos fritar! E aí eu fiquei olhando pra cara dele, a gente riu. Porque eu falei, gente, é muito autêntico. Tipo assim, tá bom, eu amava o peixe, mas já ele morreu o peixe, vamos comer. E é peixe, a gente come peixe, vamos fritar o peixe. Não vamos ter o desperdício. Então é isso, a autenticidade da criança. Eu trago essa história na minha palestra. E o pessoal curte. Essa história é incrível. E a gente curte. adora a história do Patience. E agora eu queria te convidar a gente ir para um outro ponto de vista do mesmo tema. Vamos. Que é, você contrata palestrantes, você é ainda do mundo corporativo e você tem essa visão. Então eu queria entender assim, para você, minha cliente agora, o que você espera quando o assunto é autenticidade de um palestrante? Ou para querer contratá-lo, ou para quando você contrata, qual é o receio? Vou dar um exemplo aqui. Eu fiz há pouco tempo uma palestra para uma empresa que me contratou, sendo como eu sou. E aí a minha proposta já é toda colorida, eu fiz reunião de briefing do jeito que eu sou. Por quê? Por muito tempo nesse mercado, eu fingia ser chique. E eu nem sabia que eu estava fingindo, eu estava tentando descobrir quem eu era e agradar naquele mercado. Então eu ia para uma reunião de terninho, de escarpão, não falava nenhum palavrão, tentava falar palavras difíceis do corporativo, tentava falar corporativez na reunião, para que aquele cliente gostasse de mim. Quando o cliente gostava e me contratava, eu tinha a responsabilidade de ser daquele jeito no palco. E o palco era um sofrimento. O palco, aquela 1 hora da palestra demorava horrores para passar e eu ficava toda desconjuntada e de vez em quando eu percebia que minha autenticidade ia escapulir, eu puxava de volta e eu tinha que prestar atenção nisso o tempo inteiro. Hoje eu não faço mais isso. Então hoje na reunião eu já mostro quem eu sou, eu já brinco, se tiver a oportunidade de mandar um foda-se ali eu já falo, porque aí a pessoa me contrata sabendo que está contratando e assim foi. Cheguei nesse evento que foi no Rio de Janeiro, a cliente me puxa de ladinho, me apresenta o diretor e depois de apresentar o diretor foi pegar um café, ela falou pra mim assim, olha, ele te achou muito colorida, então se der pra você segurar um pouco a onda no palco. Aí eu falei, peraí, se eu for segurar a onda no palco eu tô te roubando. Porque eu não vou ser tudo que eu posso ser, a gente não vai atingir o resultado que a gente precisa dessas pessoas. Então eu falei assim, deixa eu ser eu mesma, que eu prometo que eu vou pianinho, então eu vou com cuidado. E eu ia fazer uma palestra que chama Arte da Mudança, que eu fiz no último sábado. Que eu mando as pessoas primeiro mudar de lugar, depois mudar de lugar de novo, e depois mudar de lugar e rebolar no meio do caminho. E eu ia fazer esse exercício, porque é a minha palestra de mudança. E eu falei pra ela, olha, confia em mim. Eu vou nas beiradinhas e só vou fazer o exercício da mudança quando as pessoas já estiverem na minha, balançando a cabeça para mim, confiando em mim. Então eu tive aí, até por toda essa experiência, esses anos todos, eu já soube como conduzi-la para aceitar a minha autenticidade no palco. Mas por muitos anos eu sofri com isso. Então a minha pergunta para você agora, para ser assim mais clara na pergunta e no que eu quero saber de você é, como que é? Para você que vai contratar, primeiro, existe uma busca pela pessoa que é autêntica, que é aquela pessoa mais caricata, ou mais famosa, ou que transborda quem é muito facilmente, que vai além do tema da palestra, porque a gente contrata energia. Eu repito muito isso, você contrata a energia daquela pessoa. E a energia, se ela não é autêntica, ela não chega na gente, na minha percepção. E quando você percebe que a pessoa pode ser tomante, ou no palavrão, ou no colorido, como sou eu, ou que vai de all-star. Como é que rola isso quando o mundo corporativo ainda precisa encaixá-la no quadradinho ali necessário? Branca, eu acho que eu vou responder igual você, depende, né? Porque é assim, depende do público que você vai falar, depende do evento. Então, é interessante porque eu acho que você conseguir conquistar um lugar onde você pode negar uma palestra e falar assim, meu, não é de mim que você precisa. Porque senão, eu acho assim, e eu
é legal porque eu já recebi esse retorno de palestrante. Eu já dei esse retorno. Eu sei, a gente, eu já né? dei esse retorno. Então, assim, não é de mim. Eu mesma já falei como treinadora. Uma vez eu estava na consultoria, porque eu já passei por consultoria, né? Hoje eu estou no corporativo, mas eu já passei por consultoria. É para onde eu quero voltar, inclusive. E de me pedirem algo, falar, gente, eu falei, não é de mim que você precisa. Eu não vou te entregar isso. Eu não vou falar com o teu público. Então, é legal você saber o que você entrega. E é assim, eu entrego tudo. Então, você não entrega nada, né? Ótimo, ótimo. Não entrega nada. Eu desconfio. Não, o que você quer que eu entregue o que você quiser? Meu, já era. Já não quero mais. Porque quando você contrata uma palestra, você quer alguém que domine aquele conteúdo. Uhum. Eu trabalhei em empresas onde o público é extremamente crítico. Extremamente crítico. Então, precisa entender se a tua autenticidade serve ali, cabe ali. Mas então não vou vender? Meu, é tua escolha. Você vai arriscar não ser você mesmo e não entregar um negócio fofo, né? Um negócio que não é seu. Você vai descer do palco infeliz, insatisfeito com a tua entrega. A empresa não vai te avaliar bem, não vai palestrar desconfortável do início ao fim. Exatamente. Então, é aquilo. Então, você tem muita clareza de quem é você no palco. Eu, por exemplo, eu falo palavrão, eu não falei nenhum aqui ainda. Mas eu falo. Aliás, eu tenho na ponta da língua assim, vai cagar. Eu falo o tempo todo. Eu falo, vai cagar, cara. Então, assim, exatamente, vai cagar e caguei. Eu falo, meu Deus, caguei. Eu tive um chefe que eu mandava um WhatsApp pra ele. Era tão engraçado que eu mandava e falava, chefe, caguei. Aí ele respondia assim, eita. Ele era muito gente boa. Assim. Era porque tá vivo ainda. E o legal é que quando você tem essa fala macia, o palavrão, ele não pesa, ele é macio. É isso mesmo. Então, assim, eu falo palavrão, mas pra mim é fácil não falar palavrão. Uhum. Mas se tem alguma palavra, então tem uma amiga minha lá do Ceará, Amadá é espetacular, né? Mas ela fala algumas coisas, agora eu não vou lembrar, mas era uma empresa que tinha uma questão religiosa. E que eles pediram para ela não usar um termo que ela falava, muito fácil, eu não vou lembrar, gente, o que é, mas enfim. É um termo que se usa muito lá no Ceará. Diabo, que diabo é isso? Lá que diabo é isso? No Ceará eles falam, que diabo é isso? Diabo é isso, eles falam muito. E a Madá, ela é maravilhosa, gente, a Madalena Matos. Ela fala muito, diabo é isso. E aí o cara falou para ela, o cara que estava contratando ela, falou assim, olha, nós somos uma empresa... que a gente é evangélico, a gente vai pedir pra você não falar diabo é isso. Sabe o que ela disse? Contrate outra pessoa, porque eu vou falar. E vai sair. Ela falou desse jeito. Vai sair. Ela falou, é uma sabedoria incrível, né? Aí ela falou, contrate outra pessoa, porque vai sair. Então, é isso, assim, eu acho que a autenticidade e o autoconhecimento estão de mão dada. Isso. Concordo plenamente com você. É o autoconhecimento, é você se entender. Porque não é ser exagerado, ser autêntico. Tem gente que tem a ideia, é legal a gente fazer esse parênteses aqui, que ser autêntico é ser exagerado. Teve um dia que chegou uma doida e falou pra mim assim, não vou falar o nome, a não ser que escape, aí eu já falei. Eu vou tentar não falar o nome. Aí você bota na edição pi. Isso, Gabriel, se eu falar o nome, você coloca o pi. Aí, peraí. Ela chegou pra mim e falou assim, viu, acabei de assistir a palestra da fulana de tal, e ela é muito mais autêntica que você. Aí eu falei, por quê? Porque as pessoas falam que eu sou autêntica, e é meio que meu rótulo, e é um rótulo positivo que eu adoro no mercado. Eu falei, mas como que você mediu isso? Porque eu fiquei curiosa, de verdade. Não, porque ela é muito mais descabelada, ela manda se fuder, ela fala mais palavrão. Eu falei, opa, parou. Porque ser autêntico não é sobre falar palavrão ou não. É sobre você se conhecer para saber se o palavrão faz parte do seu jeito de se comunicar. Autêntico, você coloca quando couber. Senão, você não põe. É o grande depende da vida. Porque para Monja Coen, ser autêntica é falar baixinho, ser discreta, falar devagar. Esse é o autêntico dela. Se eu for ser o autêntico do outro, eu não vou estar sendo. Branca, eu acho que a autenticidade, se pudesse definir a autenticidade do meu jeitinho, Gosto. Do meu jeitinho, é você... Seu jeitinho macio, manda. Jeitinho é você ficar confortável dentro do próprio corpo. Maravilhoso.
Pronto. Com quanto você pesa, na altura que você tem, você com o tá cabelo como está. dentro do próprio corpo. Pronto, eu tô feliz do jeito que eu sou. Ah, não tô feliz? Então, beleza, vamos estar mudando. Vamos estar melhorando. Adorei. Né? É isso. Então, assim, se você vai ter que se moldar de um jeito, onde na hora que você for subir no palco, você não vai estar feliz dentro do próprio corpo, é porque você não está sendo autêntico. E aí você não vende. Talvez você venda uma vez. Porque as pessoas não se conectam. É isso que eu falo na palestra. Se as pessoas se conectam com a autenticidade. É isso que faz com que... Aí eu trago até a questão da liderança, né? A liderança autêntica engaja muito mais os colaboradores. Por quê? Porque com a conexão criada, você consegue fazer feedback mais fácil, você consegue delegar mais fácil, você consegue construir mais fácil. Perfeito. Porque tem uma relação de confiança. Então, quando você confia em quem é autêntico, você consegue confiar em quem você está vendo que não está confortável dentro do próprio corpo? Não, você está vendo que aquela imagem ali não é a pessoa. Você já não confia. Até tem interação com a plateia. Tem interação. Exatamente. Que a pessoa fala, levanta a mão, se não sei o que, e todo mundo levanta a mão. E tem palestrante que fala, levanta a mão, e ninguém participa. Porque não rola essa conexão do autêntico, que você fica... Você sente um ranço, né? E você nem sabe por quê que você está sentindo isso da pessoa. É porque o que conecta, adorei, já anota isso. O que conecta é a autenticidade. É a autenticidade. O que conecta é a autenticidade. E a outra coisa que você falou, que eu acho que vale um post, é a autenticidade e o autoconhecimento andam de mãos dadas. Isso pra mim foi a frase do podcast. Eu queria um neon aqui em cima, assim, com esse negócio brilhando. Eu tô escrevendo outro livro, né? Ah, meu Deus, conta aí. Com o Marco Meda, de Enneagrama. Então é o Enneagrama nas empresas. Você tinha falado. Mas aí é interessante, porque eu escrevi um livro, eu não fui 100% autêntica neste livro, porque ele é um livro que não cabe. Olha que legal. Porque então, é um livro mais conteudista. Ele é um livro mais conteudista. E claro, quando eu trago os meus causos, é claro que eu trago a minha fala. Mas, quando eu fui um pouco mais na teoria... Eu levei um pouco mais a teoria, porque eu não quero que a pessoa que está lendo a teoria perca a atenção dela pensando o que eu quero dizer quando eu falo querêncio, por exemplo, entende? Então, eu quero que ela leia e entenda a teoria. Então, eu trouxe lá... Ou seja, não é a sua voz em alguns momentos, é a voz da teoria, é a didática da teoria. Exatamente. Mas para que eu estou trazendo esse tema, né? O Enneagrama é uma ferramenta, eu estudo muito Enneagrama, e por que eu falo muito? Porque ele nunca tá pronto, assim, é um negócio que é profundo e complexo, né? Não é o DISC, uma ferramenta ali que você estuda, que é extremamente útil, que eu adoro inclusive, mas o Enneagrama ele é profundo, ele vai lá na infância, ele vai no crescimento, ele vai no espiritual para quem acredita nisso, enfim, ele vai bem, bem longe. E ele é uma ferramenta de autoconhecimento e de autodesenvolvimento. Enfim, um dia eu vou fazer uma palestra de Enneagrama nas empresas. Adorei. E ele é uma ferramenta de autoconhecimento. É um tema bastante abraçado pelas empresas. Aí acho que você vai arrasar. Mas põe tua voz, tá? Sim, aí sim, com certeza. Porque o meu sempre tipo dançando balé, inclusive. Porque eu acho que pode ser uma marca que você é a palestrante que entra dançando balé. E aí eu vou treinar pra isso. Porque eu preciso voltar a usar sapatilha de ponta. Porque fazer uns passinhos de balé, eu acho que qualquer um pode fazer, se ensaiar. Mas agora na sapatilha de ponta. Só essa palestrante. E o sapateado também. O sapateado, que até... o sapateado é uma ideia maravilhosa. A chamada, né? O sapateado é legal, ele dá pra brincar bastante, dá pra fazer pergunta e resposta com palavras. Mas é que eu gosto muito disso, assim, né? Do palestrante usar o que ele sabe a favor dele na comunicação daquele tema. Então, por exemplo, o Ricardo toca guitarra, compõe paródia, recita poesia. Eu já tentei recitar poesia, foi uma bosta. Nossa, tocou um maldito de um celular no meio, eu esqueci tudo o resto da poesia, fiquei puta e ainda xinguei a mulher. Falei, porra, gente, celular agora eu vou ter que arrematar aqui do meu jeito a poesia, foi engraçadíssimo, e beleza, e nunca mais eu tentei decorar a poesia e tal. Mas quando você tem uma habilidade, que aquilo faz parte de você e pode ser levado pro palco, como a gente tem aí a mágica do Carlos, o teu balé, a música do Ricardo, o humor do Rafa. Como é que o Rafael Cortez vai subir num palco para palestrar sem fazer aquelas piadas que ele faz, que faz a gente ficar grudado nele o tempo todo? Eu acho que isso é parte da autenticidade. Aquilo que você gostava de fazer, que você aprendeu quando era criança, ou que você faz muito bem, você conseguir levar isso para o palco como marca tua, né, e da tua autenticidade no palco. É isso, eu acho que é o que eu busco, é o que eu gostaria. É engraçado porque eu não busco ser engraçada,
Mas às vezes eu tô falando numa reunião, do nada, o pessoal, kkk, eu falo, o que foi? Por que vocês estão rindo aqui? E fica mais engraçado ainda, né? E aí acho que na palestra acaba acontecendo isso, assim, de vez em quando eu solto algumas, assim. Porque eu percebo que eu sou engraçada, porque eu já recebi muito esse feedback, mas é uma graça totalmente diferente da do Rafael, que é um humorista que sabe fazer a construção dessa piada e a coisa sai. Eu lembro no final de uma palestra da BRH, lá de São Bernardo dos Campos. Sim. Como é que chama lá, Tami? Centro-Oeste Paulista. Sim. Eu lembro quando eu terminei, que foi assim um bafão, o pessoal veio tirar foto, porque tem umas palestras que dá muito certo, e aí rola esse fã-clube no final, que não existia antes da palestra, né? Sim. Aí a mulher chegou e falou, me fala só uma coisa, como é desenvolver esse humor? Eu travei, eu falei, eu não faço a menor ideia. E olha que eu já era mentora de palestrantes, e eu sei como desenvolver muita coisa, e como dar muita direção para os mentorados nesse sentido. Mas eu falei, eu não faço a menor ideia como usar esse humor, porque é uma coisa que eu nunca estudei, que eu nunca tentei fazer e que a coisa flui e sai e as pessoas dão risada, assim. Então eu acho que é nesse sentido também da gente deixar fluir para descobrir. Eu acho que o autoconhecimento e o autêntico, eles estão tão de mãos dadas, como você falou, que uma coisa te ensina sobre a outra, né? Exato. Você se observar quando você está natural, te ensina sobre você, te dá mais autoconhecimento. Você aprender sobre você também te dá permissão de ser mais autêntico. E é interessante porque, assim, quando você não é engraçado, não tente ser. Isso. Porque senão, aí é ridículo. Aí vai dar vergonha alheia ninguém tá assistindo. Em você mesmo. Porque a gente sente o constrangimento da galera, né? Exatamente. Que nem é naquela palestra fatídica que eu nunca mais esqueço. Que eu falo que eu tenho vergonha pra sempre das coisas. Gente, eu fico com vergonha pra sempre. Quando acontece alguma coisa errada, eu fico com vergonha pra sempre. Foi palestra sua? Aquela palestra que eu dei na empresa que eu trabalhava, que eu falei que deu tudo errado, a pior palestra da vida. Porque eu fiz uma palestra para um público num dia que estava maravilhosa, foi tudo certo, eu quis fazer a mesma palestra para um público técnico, eu já comecei errado, falando que a parte técnica não importava, que o que importava era entender de gente, acabou, já te odiou ali. Já me odiaram ali mesmo, tentei ser engraçada, foi uma cagada. Então assim, nada. Então assim, entender o teu público, entender de você, se eu não tá bem, não queira ser engraçado. Fiquei rindo sozinha no palco umas 3 vezes. A pior palestra da vida. Eu fico contando pra ver se a vergonha dilui. Mas sabe que eu acho que é importante, assim, que cada palestrante reconheça qual foi a pior palestra da vida. Senhora. E se não teve ainda, desculpa, não tô rogando praga, mas vai ter. Vai ter, cara. Vai ter. Eu tive Ainda bem que eu já tive eu tive uma fase, foi antes da palestra, tá? Eu tô mais água. Peraí que vai aparecer água, vamos ver. Qual câmera que a gente tá? Que a gente fica nela, tá nessa aqui, tá bom. A gente fica nessa aqui, tá? Até Tamires voltar. Tamires vai aparecer participação especial, ela não vai aparecer nem lascando, dá um copo pra ela. Dá um copo pra ela volta com essa água. Bonitinho. Obrigada, meu amor. Obrigada, muito gentil. Maravilhosa, pode voltar. Olha, deu tudo certo, nem precisa editar, olha que coisa maravilhosa. Obrigada, meu Aí eu também vou ganhar, gente, peraí. Só que Tamires não pode aparecer. Porque ela só gosta de aparecer quando combina. É assim, combinou? Ela vem com roupa que ela quer aparecer, obrigada. Aí ela aparece. Eu também acho que ela é maravilhosa. E outra, se a gente falar que ela vai aparecer, ela vai vir com uma roupa muito parecida com essa. Hoje ela tá de camiseta do Gremlin e calça legging preta. Se falar e você vai aparecer, ela vai vir com outra camiseta de personagem. Gente, é uma camiseta que a geração dela não conhece. Não conhece, pois é, mas ela conhece. Ela está com a camiseta do Gremlin. Você assistiu Gremlins? Sim, eu tenho 30 anos. Isso que eu tivesse 12. Trabalho infantil aqui no Prospere Falando, só que não, né? Aí o que eu ia contar? Eu tive muitas fases. Eu tô aí há 16 anos com o pé muito mais em palco de palestra, que é diferente do palco de treinamento e desenvolvimento. Sim. Mas desde que eu comecei com uma consultoria no T&D, eu tentei muitas coisas. Eu tentei dança circular, eu tenho toda uma formação de dança circular. Eu adoro fazer uma boa dança circular com 300, 400 pessoas. Então hoje, quando eu sinto que o que o cliente quer não é uma palestra, eu ofereço uma dança circular que eu tenho na manga, que eu já fiz com 600 pessoas numa praia, lá na Bahia,
botaram caixa de som na praia, Gente, e eu fiz massa. 3 círculos, um dentro do outro, assim, Nossa. na beirinha da primeira ondinha. Sabe que sei. o pessoal no círculo ainda passava pela água do mar, um negócio incrível, maravilhoso. Então, eu tive a minha fase da dança circular, e eu já tive uma fase muito louca que eu criava umas dinâmicas e umas atividades surreais, assim. E aí, quando que eu me aposentei desse negócio? Foi na minha pior, porque não foi palestra da vida, mas foi a minha pior palestra da vida. Eu fui contratada por uma empresa para fazer, eu tô rindo, que é tão horrível que até hoje eu penso em me aposentar quando eu conto essa história. Mas você ainda tem vergonha? Você sente vergonha Sinto, ou não? eu quero morrer. Meu Deus, tenho. vergonha pra sempre. E o pior, cheguei há pouco tempo que eu fui fazer uma palestra para Ecovias, em São Paulo, quem que tinha assumido a diretoria de RH lá? A diretora de RH dessa empresa, dessa pior palestra da vida, que foi na verdade a pior vivência, dinâmica, sei lá. Eu inventei o maldito de um caça ao tesouro, com temas meio maori. Eu fui estudar umas histórias loucas, criei lá um caça ao tesouro. The Royal Palm Plaza. Sim, show de Imagina, tipo, 30 líderes me odiando, tendo que criar. Só que os caras eram muito formais. E eu já fiz aquela idiotice. Você mandou fazer haka? Não, eu mandei dividir em equipe e aí criar uma composição, um grito de guerra. E aí eu levei uns índios de Machu Picchu, com os instrumentos musicais, pra dentro do The Royal Palm Plaza. E eles ficavam tocando aquele negócio. E eu vendo, gente, eu via, porque a gente sabe que não estava funcionando, eles estavam putos. E eu tentando fingir que estava tudo bem, eles também. E foi um negócio de 8 horas. Ai, Branca. Foi, na verdade, 8 horas no relógio, porque pra mim levou, tipo, 5 anos aquele negócio pra terminar, sabe? E aquele constrangimento que, assim, eu percebi que estava errado e eu não tinha ainda, na época, 20 anos atrás, 22 anos atrás, eu não tinha ainda repertório para mudar a direção. Então, hoje na palestra, eu tenho um repertório que eu falo assim, eu tenho 10 caminhos possíveis. Se eu perceber que aquilo não tá grudando nas pessoas, por isso que eu peço muito para a empresa, sempre que possível, deixa eu conectar o meu computador e perto de mim. Porque eu mudo pro slide 80, que eu nem chegaria nele, porque eu tenho 3 finais possíveis, assim. E eu consigo mudar de rumo conforme eu percebo que eu não estou conseguindo me conectar com aquele público. Por quê? Muitos RHs ainda contratam errado. Eles ainda me dão um briefing como aconteceu essa vez. O que eles pediram? Um caça ao tesouro. E eu montei um caça ao tesouro super legal. Só que os caras queriam fazer tudo. Eles preferiam, sei lá, gente, montar uma planilha no Excel com 800 informações em cada coluna, com 20 colunas. Porque quando você vai construir um negócio, pessoal formal, eles até fazem o caça ao tesouro, mas tem que ter uma construção para terminar no caça ao tesouro, para ele entender o porquê que ele fez. Talvez seja o pessoal mais técnico, né? Totalmente. Eles chegam lá. Mas não hoje eu tenho esse repertório. Hoje eu já falei, não, gente, caça ao tesouro, eu não vou fazer. Tenho aí uma consultoria parceira que faz aquilo que você falou. A gente também tem um pouquinho de noção de qual que é a nossa expertise, né? Ou para não falar a palavra de corporativez aqui, o que a gente manja? Que paranauê que a gente manja bem o suficiente para você dar uma palestra de 1 hora, você tem que ter um repertório de 6. Né? A palestra que eu dei na Nova Energia foi 1 hora falando de encantamento ao cliente Disney. Eu tenho um curso, né, que eu já fiz mais de 10 turmas com a Lê de 1 semana. Então, se eu falar isso no Conectar, eu vou tentar outra coisa, mas eu tenho um repertório. Só que se você só tem o conteúdo de 1 hora e você percebe que a coisa não deu certo, você tá lascado. E aí você não tem outra opção que não terminar aquela palestra que você começou. Exatamente. Né? E é horrível. Então todo mundo vai ter. Eu acho que é meio que parte do batismo. Por isso que se você não for autêntico, você não dá conta de reverter alguma coisa. É isso. Se você tá sendo autêntico, você reverte dentro do teu repertório, é você. É isso. Né? É isso. Agora, você tá lá tentando caber num negócio que você não cabe, deu ruim. Você tá lascado, você tá vendido, que eu falo, você tá vendido naquele ruim, você tem que fingir que não percebeu que tá horrível e ir até o final abraçado com o negócio. Leva um sorrisal no bolso, deu ruim, põe na boca, finge um ataque. Eu adorei isso. Espumando, finge um ataque e acabou. Maravilhoso. Vamos fechar? Ó, que a gente fala pra caceta, é maravilhoso, gente. Passou 1 hora, às vezes eu olho pra lá assim, eu tenho um cronômetro. Gente, o cronômetro devia estar lá? Devia, mas eu botei aqui. Então, quando vocês me viram olhando pra cá, é porque eu tava procurando esse cronômetro. A gente falou praticamente 1 hora, sem parar. Aí eu queria jogar pra você terminar. É assim, dá um conselho pra essa galera que está construindo a sua persona de palestrante, a sua palestra, a sua carreira, porque muitos daqui já estão com a palestra pronta. Assim, como? Porque, beleza, a gente entendeu que isso é autêntico, gente, é condição sine qua non, acho muito chique falar sine qua non. É condição sine qua non pra você dar
se dar bem na carreira, pra você dar certo como palestrante de valor no mercado. Agora, como buscar isso? Eu acho que tudo começa pelo autoconhecimento. Autoconhecimento é o começo, meio, fim, sabe? Você entender de você, para você entender das pessoas através de você. Então, busque ferramentas de autoconhecimento. Quiser conversar comigo sobre Enneagrama, vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Nossa, me chama. Pô, a gente podia pensar alguma coisa pra essa galera, hein? Vamos. Ajuda a gente. Ajuda nós. Eu quero. Vai ser um prazer. Porque ele é muito profundo. E você entende de que lugar você fala. Eu acho que é entender de que lugar você vai falar. Porque depois o tema, talvez você tenha vários temas, e com certeza, né? A gente tem repertório para vários temas. Mas aquela pessoa que você é, Você é. Você é. Então, talvez não vai ter cliente você não vai ser a pessoa para palestrar em todos os palcos, e tá tudo bem. E ninguém é, né? E ninguém é. Exatamente, porque se você for de novo, né? Você não é nada. Então, isso é você entender de que lugar você vai falar, entender de você, entender quem podem ser os seus clientes, né? Buscar estudar profundamente os temas que você quer falar para você ter repertório, justamente isso. E eu acho que uma coisa que eu falo que é um conselho até para mim, assim, eu vou falar para me ouvir, né? Aquela coisa que a pergunta que você faz para você mesmo se ouvir respondendo, é entender que você tem capacidade para estar onde você tá. Então, qualquer que seja o desafio que aparecer para você, nossa, apareceu o palco vou falar para 1000 pessoas, meu Deus, eu não sei se eu posso. Cara, se te chamaram é porque pode. Se o outro que te convidou para subir naquele palco acreditou em você, por que diabo você não acredita em você? Porque a gente faz isso. Faz isso. Fala, eu não sei, ai meu Deus, não sei se eu dou conta. Meu pai amado, vai. Eu faço isso até hoje, no teu evento eu fiz isso. Vai comer do Quando mesmo. eu vi aquele tamanho daquela plenária, e é uma galera assim, muito qualificada, muito crítica, no sentido positivo da coisa mesmo. Não é qualquer coisa ali que eles vão comprar. Não. Né? Quando eu vi o nível daquele evento, eu falei, gente, a Kátia tava muito louca. Parece. Falei, gente, a Kátia tava muito louca quando ela me contratou. E eu subi nesse palco que, ó, não passava nem Wi-Fi. Subiu e arrasou. E ela tá me falando agora que ela não passava Eu Wi-Fi. olhei e falei, gente, a Kátia, não sei. Pra mim, ela tava em casa ali. Tava ali no lugar dela, subiu no palco linda, desceu linda. É isso, né? Tá nervoso, ninguém ficou sabendo. Nem eu que tava ali em contato com ela. Então, é isso, assim, é ocupar o lugar que te deram. Se te deram um espaço, ocupa ele, vai lá e né? Eu tenho uma teoria de que não existe coragem. Existe aí com medo mesmo. Adoro. Isso. Aí com medo, porque a coragem não existe. A coragem são 20 segundos pra você ir com medo mesmo. Eu gosto dessa ideia. Eu vi isso num filme que chama Compramos um Zoológico. Sim, é desse, 20 segundos, né? É isso mesmo. Que ele conta, o pai conta pros filhos, então a mãe faleceu, e aí o pai conta pros filhos, assim, como que ele conquistou a mãe. Aí ele fala, são 20 segundos de coragem insana. E você vai e sobe no palco. Porque depois que você está no palco, depois dos primeiros 20 segundos, que você tá todo travado mesmo e faz parte, você vai encontrando seu espaço, começa a fluir. Então eu gosto de falar assim, sobe no palco com os primeiros 2, 3 minutos muito bem planejados. Decorados. Porque assim, decorado não o texto, mas o roteiro. Vai, Primeiro eu falo isso, depois eu falo de tal coisa, depois eu falo as 3 primeiras coisas que você vai falar. Porque aí você já respirou, você já sentiu o acolhimento da tua plateia, e aí você consegue fluir, brincar no restante, se você estiver confiante e claro daí de quem você é e do que você está fazendo ali, né? Porque se preparar também não é só isso, né, gente? Me deu o palco, é mais uma responsa para você se preparar o suficiente junto as duas coisas e vai. Exatamente. E o improviso não funciona, né? Então, guarda isso. O improviso... Gente, improviso não funciona. E eu gosto de falar que tem que ser um planejamento com espaço para o improviso, porque o improviso é uma oportunidade que a plateia te dá. E se a plateia te deu, você aproveita. Mas aí você volta pro seu roteiro ali. Por quê? Ou um improviso planejado, porque senão é um tiro no pé que você nunca mais volta para aquele palco. Pois é uma vez só, é isso. Maravilhoso. Eu adorei. Obrigada por você ter vindo. Meu amor. Obrigada. Obrigada, meu bem. Obrigada. Vamos marcar outro papo para falar de Enneagrama agora.